a gente sempre começa recapitulando o que foi que nós vimos no dia anterior. Só que hoje eu quero recapitular um pouco quais são os 3 passos da metodologia do aluno vencedor. Por que eu vou começar por isso? Porque hoje a gente vai estar dando início ao 3º passo. Então, olha aqui como é que é o método. Normalmente a gente passa 1 ou 2 semanas no primeiro passo, depois a gente vai passar as próximas 7 a 10 semanas no segundo passo, e depois, por último, a gente abriu aqui agora, né, no 11º dia, a gente abriu a última etapa, que no caso é o hábito. Então, para você ter uma ideia, que o cronograma ele vai ser oficializado quando a gente coloca o hábito em prática. E aí entra o primeiro objetivo do porquê que muitas vezes você faz um cronograma e o seu filho não segue. Então, olha que interessante. A gente está há 11 semanas conversando com vocês, conversando com os filhos, para que eles entendam cada uma das técnicas e das ferramentas que nós já passamos e a gente vai relembrar aqui com vocês. Quando o aluno já sabe como é que faz, é que a gente faz um cronograma. Então, imagina que você, para visualizar logo, imagina que você vai querer fazer uma rota pela sua cidade, vai chegar um casal estrangeiro, e você quer passar uma rota nos pontos turísticos da sua cidade. A primeira coisa que você faz não é o cronograma em cada ponto que você vai. Você primeiro tem que aprender a dirigir. Então, a gente vai se preocupar em fazer o seu filho ter as técnicas de aprendizagem. Porque quando ele tem as técnicas de aprendizagem, ele vai conseguir dirigir para onde ele quiser. Então, é exatamente por isso que o cronograma ele vai vir lá no final. Ah, Guilherme, mas logo no começo eu quero fazer um cronograma. Tá tudo bem. Não tem muito problema, mas você já está sabendo que o seu filho pode estar fazendo uma tarefa de casa que está no cronograma, mas copia e cola. Vai fazer uma tarefa de casa que está no cronograma, mas fica grifando o texto. Gente, não é para ser assim. E aí você já deve imaginar por que a maioria dos cronogramas não funciona. É claro que para quem está aqui comigo, nas últimas 11 semanas, que a gente abriu as vagas, né? Entraram 26 pais, a gente encerrou as vagas. Desde então, ninguém mais entra, e só agora, 10 semanas depois, que a gente está abrindo novamente essas vagas. Então, essa aula aqui de hoje vai ser voltada para esses pais, só que como todas as aulas, a gente passa aqui para você algo que você vai conseguir colocar também a partir de hoje, já na sua execução, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E dentro dessa tela que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão encontrar a apostila. Não é uma coisa que a gente sempre passa, né, nas outras aulas, mas como aqui é um encontro oficial dentro do método, a gente vai colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estar vendo aqui com vocês é que nessa apostila a gente tem o primeiro passo, que é sobre o método aluno vencedor, e está aqui a visão geral do método. Então, só para você saber onde é que nós estamos. Nós já motivamos o filho a querer aprender sozinho, naquela primeira e segunda semana. A gente passou as últimas 8 semanas falando da aprendizagem, né, de como funciona essa estratégia no passo a passo, que a gente vai recapitular um pouco aqui hoje. E hoje mesmo, nós vamos falar um pouco do cronograma, que é o começo do hábito. Então, quando a gente fala de hábito, né, é seguir o cronograma todos os dias. É tanto que no começo, quando o filho quer criar essa autonomia, a gente fala, olha, foca lá no Pomodoro, ou então foca no acelerômetro, foca lá no Cornell, foca em ensinar, e não em fazer tudo do mesmo jeito. Porque ele vai fazer tudo do mesmo jeito quando já souber como é que faz. O cronograma, ele vem depois. Pode ser que ele venha antes, mas só como referência. Oficialmente mesmo, dentro do método, é depois que ele já tiver o passado. Por isso que se você quiser ter acesso a todas as semanas passadas, entre na Aliança Vencedora. Ela é recorrente, então é um valor mensal, mas você recebe todas as outras. E aí você fica o tempo que quiser. Pois bem, então, diante disso, pessoal, a gente já viu aqui um parte do propósito, né? A gente já viu o autocontrole, as áreas de preocupação, a gente já viu tudo isso aqui, motivamos o filho, a aprendizagem de longo prazo, de curto prazo, e as etapas da aprendizagem, que era onde eu gostaria de chegar. Então, você deve estar se perguntando, Guilherme, como é que funciona as etapas da aprendizagem? Pessoal, essas etapas, elas são divididas em 7 pontos. E toda vida a gente recapitula. Por que que nós recapitulamos? Isso é uma estratégia de aprendizagem que é focado em você lembrar o que foi que nós vimos na aula anterior para que essa aula faça mais sentido. Então, enquanto o seu filho, o bonitão lá, a bonitona, não entendeu muito a sala de aula, está um pouco perdido na aula, deixou a tarefa para fazer depois, fez e esqueceu, quando chegou no próximo dia de aula,
ela não vai ter tanto entendimento assim e vai ter mais dificuldade para entender. Então, eu estava conversando ontem com uma aluna que, na verdade, era uma aluna mãe, né, que falou que os filhos estavam muito desmotivados, sabia que o problema não era com o método, mas que estava se desligando. E eu falei assim, não faça isso, pelo amor de Deus, deixa eu conversar com a sua filha. Conversei com a filha, conversei com o filho, e na mesma conversa é só encontrar o que é que motiva eles. Então, na conversa da família, estava sendo uma motivação no longo prazo, e não a motivação objetiva que a gente já falou para vocês, que é com a evolução. E aí, diante disso, uma das coisas que eu falei para ela foi justamente isso. Olha, imagina se tu tá no meio da sala de aula e tu começa a escrever no teu caderno o que cai na tarefa de casa e o que vai cair na prova. Olha o cronograma começando. Na sala de aula, vai fazer o Cornell, que é o que pode mais ter a ver com o que vai cair na tarefa e também o que vai cair na prova. Se você encontra, a tarefa fica mais rápido e não precisa estudar tanto na véspera da prova. Topa fazer parte do método? Claro que eu topo. Então perceba que dentro do cronograma, o primeiro ponto que a gente vai estar passando, hoje eu vou fazer dual, né? Vou fazer duas coisas aqui com vocês. Vou estar falando um pouco do cronograma, depois a gente vai passar para a vida real na planilha. Mas a gente vai fazer aqui um breve histórico para quando chegar lá, só ter que montar mesmo, tá? Bom, então, diante disso, a gente sempre recapitula o que foi dado na aula passada. Isso do entender na sala de aula é o primeiro ponto, que nós já falamos com vocês, que é também a folha do Cornell. Então, o Cornell, para quem não sabe, o filho vai escrever com as próprias palavras o que foi que ele viu na sala de aula. Além disso, aqui também vai ter o ouvido de mapa mental. Nada mais é do que o filho lembrar o que foi dado no dia anterior, antes de começar a aula de hoje, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora, recapitulando o que foi dado nas últimas aulas, para falar aqui agora. O momento OPA, pessoal, ele vai ser sobre o O de organização do local de estudo, o P de post-it e o A de áudio. Então, só para você saber que vai ter um momento em que o filho vai planejar o que ele vai fazer na tarefa de casa. Não é o momento que ele senta para fazer a tarefa de casa, não. É como se você tivesse chegado do supermercado e você vai tirar tudo da sacola e vai guardar na despensa e na geladeira. Você não vai usar tudo agora, mas quando você for usar, vai ficar muito mais rápido, não vai? É a mesma coisa com os alunos. Quando eles vão começar a utilizar a fazer a tarefa de casa, eles serão muito mais rápido, porque agora eles já planejaram, né? E aí dentro do planejamento entra o post-it e colocar a ordem na ordem correta, que a gente também precisa falar hoje quando chegar lá no cronograma. Depois disso, o filho vai realmente tirar um tempo livre, né? Que é mais ou menos aqui, e vai ter uma hora que ele vai ter que sentar a bunda na cadeira, né? Ah, mas meu filho não quer sentar a bunda na cadeira para estudar. Gente, é porque você está chegando agora e tem a motivação, que é a primeira etapa, que é lá no propósito. Então, antes de tudo, tem a motivação. Se o filho não quer usar a técnica do Pomodoro, o problema não é do Pomodoro, o problema é na motivação. Então, a gente já está aqui na 11ª semana, porque o filho já passou por isso há muito tempo. Nessa técnica do Pomodoro, é justamente uma técnica de concentração, onde o filho vai marcar o tempo que ele passa estudando. E aí vai ser em 15, 20 ou 25 minutos e vai fazer suas pausas. Durante esse tempo, ele não pode fazer mais nada que não seja a tarefa de casa. Depois disso, a gente vai para a tarefa de casa e aí entra o grande déficit da educação brasileira, que é não conhecer as técnicas oficiais de estudo. Então, muitas vezes, os pais mandam os filhos estudarem, mas aí os filhos não vão estudar, ou quando vão por obrigação, porque você está mandando. Então, eles tentam copiar e colar, eles tentam grifar, eles tentam, sei lá, do jeito que der, eles tentam fazer aquela, voltando no texto o tempo todo. Por quê? Porque fica mais fácil para eles, mesmo sem aprender, acabar a tarefa. E aí, quando decora na véspera da prova, que tirou nota 8, gente, esse 8 vai ser porque você mandou e ele vai achar que não é por conta dele. É porque você mandou. Então, a gente sempre tem que colocar a responsabilidade para o filho. E essa responsabilidade você vai entender depois, que é uma motivação intrínseca que está lá no primeiro passo, que é para ele vai entender o método completo. Depois disso, tem um calendário. Então, o calendário, como eu já falei para vocês, todos recebem. Tá até aqui um, não sei nem se ela tá aqui, a Eveline. Mas como é de Fortaleza, né? A gente envia para vocês. Então, tem aqui já o calendário, com a apostila, com tudo. Se você não é de Fortaleza, você já sabe, né? Se for acompanhamento personalizado, a Amanda vai lá, libera para vocês.
Ou então você vai atrás de uma gráfica, mas é super simples. De qualquer forma, nesse calendário, o filho vai colocando todos os dias a tarefa de casa dada é estudada no mesmo dia. E aí ele vai aumentando o que nós chamamos de autoconfiança. Depois disso, vai ter o ensinar, que foi a nossa aula passada. Então, para quem estava aqui na quarta-feira passada, você percebeu que nós falamos sobre o ensinar. Não falamos no dormir aqui porque não deu tempo, mas a gente fez a aula do dormir e já liberamos para vocês. O ensinar, pessoal, é a etapa mais importante para os pais. Por que para os pais? Porque é onde você verifica que realmente o filho está aprendendo. Guilherme, qual é a etapa mais importante para os filhos? É quando ele encurta o tempo para fazer a tarefa de casa, ou então ele não precisa mais estudar na véspera da prova. É quando ele pega isso aqui e já ficou muito mais fácil para ele. Então, ótimo, perfeito. Então, normalmente, o momento em que o filho mais se dedica, que o filho vai estar ali com a maior vontade, é na tarefa de casa e no entender na sala de aula. O resto, gente, é só complemento. Momento open é rapidinho, Pomodoro é 3 segundos, calendário mais rápido ainda, dormir, ele já tinha que dormir. Então, assim, o momento que realmente vai ser para o filho é tarefa de casa e entender o que ele já tinha. Só que agora, com as ferramentas corretas, ele percebe que vai ter uma eficácia muito maior. A gente viu no dia anterior sobre o checklist do ensinar, que é uma ferramenta sua que você recebe para verificar se o filho sabe o nome da unidade, capítulo e tópico. Então, ao longo das últimas 10 semanas, né, porque a passada foi a 11ª, hoje é a 12ª, então nas primeiras 10 semanas, a gente verificou tudo que ele sabe como é que aprende. Mas aí, na 11ª, que foi a aula passada, é para você verificar que ele realmente está conseguindo aprender. E aí, Guilherme, depois que que ele já está ensinando, né, que ele já está realmente aprendendo tudo corretamente, aí é que a gente já passa, né, a apostila completa, que é tudo, esses 7 passos aí da aprendizagem. Depois disso, pessoal, a gente vai para o hábito, né? Por isso que hoje nós estamos dando início ao hábito. Por quê? Agora que eu sei que meu filho sabe entender na sala de aula, ele sabe planejar a tarefa de casa, ele já se concentra com o Pomodoro, ele já está conseguindo fazer a tarefa de casa bem feita, né? Com as técnicas de estudo. Está colocando no post-itzinho no calendário. Está sabendo me ensinar? Nossa, meu filho já sabe de tudo. Talvez tenha um dia que ele esqueça do Pomodoro, talvez tenha outro dia que ele não saiba fazer muito bem o momento OPA, às vezes ele esqueceu de fazer o Cornell. Então isso vai prejudicar o hábito, mas a gente não está cobrando isso agora. Tá entendendo qual é o segredo do método? Por isso que é cronograma, porque você tem que ter na sua cabeça o quê? Que é o método da autonomia até criar o cronograma oficial depois. Se você vem como 99,999% dos pais querendo injetar um cronograma no filho, que lá vai ter o que ele tem que fazer, mas ele não sabe como e ainda acha ruim quando ele tem que fazer, não vai funcionar. Eu vou repetir. Se você quiser mostrar para o seu filho, ou então fizer o seu filho um cronograma, que lá mostra o que é que ele tem que fazer, mas ele não sabe como que tem que fazer, vai estar prejudicado. Tá bom? Tanto é que eu vou fazer a pergunta de ouro aqui para vocês colocarem aqui no chat. Quem aqui já fez um cronograma no filho e fracassou pesadamente porque o filho não seguiu o cronograma? Você fez o cronograma, mas o filho não seguiu o cronograma. Escreve um sim se isso já tiver acontecido com você. Você fez alguma coisa lá com o filho, botou a data e tudo mais, mas ele resolveu não fazer. Escreve um sim para mim no chat que eu tô olhando para vocês aqui agora. Gente, olha a quantidade de sim. A gente já sabe que isso vai acontecer, pessoal. Se a gente soubesse que o cronograma funciona logo no começo, o método começaria por cronograma e não estaria na 12ª semana. Por que é que você acha que a gente já sabe desses sim todos? A gente já teve na sua pele, gente. O cronograma só funciona quando o filho entende por que ele está estudando e quando o filho sabe como é que estuda. O cronograma só vai funcionar se o filho está motivado para estudar e ele sabe como é que estuda. Ah, Guilherme, mas meu filho não está motivado para estudar. Foi a mesma coisa que eu conversei ontem com um dos filhos aqui de alguma das mães, que eu vou privilegiar o nome dela, né? Respeitar o nome, não vou dizer aqui. Mas eu falei para ele e falei para ela também, falei para os 2 filhos dela. Falei, olha, qual é a tarefa que a matéria que você mais gosta? Ela falou na lata, ciências. E a que você menos gosta? Acho que ela falou matemática. Aí eu falei, tá, qual é dessas tarefas que você passa mais tempo para poder fazer? Ela falou matemática. E qual é que é bem mais rápido? Ela falou, ciências. Aí eu falei, é? Então, olha o que está acontecendo. Tu não gosta de números e, por acaso, tu é o que passa mais tempo com números na tua frente. Não é muito melhor se você não gostar de números,
mas dominar a matemática para fazer tão rápido quanto a tarefa de ciências? Ela falou, é. Ela falou, pois é. Por isso que os filhos se motivam. Porque eles não querem estudar, entende? A motivação do estudar tem que ser também quando o filho não gosta de estudar. Porque quando já gosta é ótimo, é maravilhoso, não tem nem o que falar. Ele já quer, é só ensinar as técnicas, beleza. Mas quando o filho não quer estudar, quando ele sabe como é que estuda, é quando ele menos estuda. Aquela frase, aquele ditado tão popular, que é o preguiçoso trabalha mais que o trabalhador, ele é verídico. Mas o filho tem que marcar isso. Ele tem que botar no acelerômetro mesmo que ele está diminuindo. E ele percebe, nossa, eu detesto matemática, mas eu domino. Então eu sou muito rápido. Guilherme, dá um exemplo. Eu lavando a louça, ou então eu no supermercado. Eu quero que você me veja, eu pareço The Flash no supermercado. Eu detesto o supermercado. Mas quando eu estava na missão de sempre no supermercado, gente, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer para ser o mais rápido possível, o horário que tinha menos fila. Eu já sabia de tudo do supermercado. Se tinha alguém que dominava o supermercado, era eu. Porque no primeiro dia, quando eu me mudei, eu fiz um tour geral pelo supermercado, que era para não perder tempo no supermercado. Ou seja, quando você não gosta de estudar, é quando você mais tem que dominar essas técnicas para passar menos tempo estudando. Por isso que muitas vezes alunos que não gostam se dedicam muito mais. Por quê? Porque eles entenderam que estão diminuindo o tempo de estudo, mas sabendo que é uma obrigação. Ah, Guilherme, como é que eu vou fazer para falar que é obrigação para meu filho? Pois é, dia de segunda e sexta-feira, não poderia deixar de falar aqui para vocês, né? A gente já deu o desafio na segunda-feira, sexta-feira vocês vão ver o que é que os pais já estão fazendo com os filhos para eles saberem que é uma obrigação, que foi a lista de direitos e de deveres. Então, aqui no hábito, pessoal, nós chegamos no grande segredo. Na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre os componentes do hábito, tá? Hoje a gente não vai falar dos componentes do hábito, porque hoje é o dia do cronograma, tá? Então, eu vou sair daqui e a gente vai passar para a planilha de progresso. Todo mundo que entra, enquanto a gente não resolver cobrar pelo material, porque aqui no presencial a gente cobra por esses materiais e tudo, mas você vai poder receber uma planilha de progresso. Essa planilha, ela tem 4 abas. Ela tem a aba da introdução, tem a aba da agenda e tem a aba do relatório. Aqui hoje eu não vou passar essas abas todas, eu vou passar só a segunda aba, que foi a que eu não falei, que é a aba do cronograma. A aba do cronograma, gente, ela é desse jeito aqui, tá? Ela começa, deixa eu compartilhar aí com todo mundo, mas a aba do cronograma, ela participa de todos esses, ela tem tudo isso aí para você. Ela tá limpa, a planilha, óbvio, mas eu vou montar aqui com vocês rapidinho, tá? Para você ver como é simples depois que você já conhece. Primeira coisa que eu quero que você saiba, aí você vai anotando aí já para você ter o seu cronograma, né? Primeira coisa, gente, para você montar um cronograma, vamos botar aqui, é você saber quais são a ordem das matérias que o filho menos gosta para a que ele mais gosta. O cronograma, ele começa daí. Qual é a ordem das matérias que o filho mais gosta? Se tiver um pré-requisito disso, ou é etapa 0, se você quiser colocar um aí, é tarefa de casa dada, é estudada no mesmo dia. A gente já passou um dia aqui só para falar sobre isso em alguma das semanas, quando a gente estava falando sobre como o cérebro aprende. Então, os filhos já sabem que tarefa de casa dada é para ser feita no mesmo dia. Ah, mas o meu filho não gosta. Então, é porque ele não entendeu que se ele deixar para o outro dia, vai ser mais difícil para ele fazer e ele vai esquecer, tanto no mesmo dia quanto agora também, e vai ter que revisar na véspera da prova. O seu filho, assim como você, assim como eu, não queremos que ele estude na véspera da prova. A gente quer que ele aprenda. Então, como o filho não quer estudar na véspera da prova e se estudar no mesmo dia, ele vai acabar com isso, então ele opta pelo que a gente está pedindo para ele e orientando também. Que, inclusive, foi a primeira coisa que eu falei para os filhos, né, dessa mãe de ontem, que ela me falando, eu achava que eles iam ter totalmente aversão a mim. Quando eu conversei com eles, foi só um ajuste, porque tudo que eu falava já estava na linguagem deles. Então, é isso, tá? Tentem falar a linguagem dos seus filhos. Bom, então, depois que você tem essa ordem das matérias que ele mais gosta para o que menos gosta, a gente vai começar a fazer aqui o cronograma, tá? Pessoal, esse cronograma vai ver a hora que começa a aula e você vai vendo até a hora que acaba. Então, começa, gente. Como é que eu começo um cronograma? Você coloca o horário da aula dele. Não vai dar para vocês verem, mas eu estou aqui com um horário do Fabrício e eu vou... Deixa eu ver se eu consigo
mostrar aqui para vocês. Não, vocês acreditam em mim, né? Que vai atrapalhar ali. Bom, vou colocar só o primeiro dia. Ele tem matemática 1, biologia, física, redação e física. Matemática 1, biologia, física, redação e física. Tá. Então, vamos lá. Vamos supor que começou 7h30. Você coloca aqui matemática 1. Depois vai colocar matemática 1 de novo. Aí vai colocar física. Só que aí, você vai ter um intervalo. Então, você pode colocar aqui, intervalo. Depois você vai colocar... como é que era? Na verdade, que era biologia, né, gente? Biologia. Depois você vai colocar física, redação e física. Você deixa bonito, tá? Eu não estou colocando tudo porque a gente está aqui começando, mas eu vou mostrar para vocês um oficial aqui que a gente fez com a filha da Cristina. Bom, então aqui tem isso. Ah, Guilherme, mas matemática 1 começa às 7h20. Você vai clicar aqui 2 vezes, você vai colocar 7h20. Ah, e é 50 minutos de aula, então vai até 8h10. Você vai vir aqui e vai colocar 8h10. Pronto. Aí você vai indo e vai colocando na segunda-feira em todos os outros dias. É o mais simples a esse, né? Porque o colégio já deu. Ah, Guilherme, todos os colégios dão sempre. Como é que eu sei? Pois é, acredite, teve uma mãe aqui, se ela quiser, ela pode falar que foi ela, mas que não tinha o cronograma dos filhos. Não tinha um cronograma. O filho não sabia o que dava em cada dia da semana. Ou tinha, obviamente, que o professor tinha passado, mas ele tinha perdido. Se você não tem um cronograma, o método já vai ser todo prejudicado. Por isso que eu pedi, não, conversa com o professor, conversa com alguém, porque a gente precisa desse cronograma. Na mesma hora encontrou. Por quê? Porque o começo é a ordem das matérias. Depois disso, que ele colocar essa ordem das matérias, a gente coloca aqui, tá? Então vamos supor que esse aluno goste muito de matemática, depois história, depois geografia, depois ciências, depois redação, depois português, depois inglês, depois artes, né? E assim vai indo. Então, você vai tendo aqui todas as matérias, né? Para quem tem física também coloca, química, biologia, pronto. Quando você faz isso, você está dizendo o quê? Que biologia é o que eu mais odeio e que matemática é o que eu mais amo. Então, isso aqui, pessoal, vai ser importante para quando a gente estiver falando que ele vai ter que sempre começar pela matéria que ele menos gosta para o que mais gosta. E isso está no cronograma. Quando você for fazer um cronograma de estudo para o seu filho, que você vai determinar o horário que ele vai sentar para começar os estudos, ele sempre vai começar pela matéria no mesmo dia que ele menos gosta. Isso aqui está gravado, tá? Se por acaso você tiver alguma dúvida em alguma das etapas, lembra de colocar mais ou menos a hora, né? A gente começou ali faz uns 25 minutos, e aí você vai lembrando e recapitulando qualquer coisa, tá? Mas lembrando que está fazendo totalmente sentido para quem já estava na metodologia, né? Obviamente. Perfeito. Depois aqui você vai indo para casa e vai ter o horário do almoço. Se você quiser, você pode colocar aqui, almoço, né? Perfeito. Depois disso, que você colocar o horário do almoço, você vai colocar, e aí vai começar agora as etapas do método. Qual é a etapa que vem depois do entender na sala de aula? É o momento OPA. Então, depois do almoço, por exemplo, ele pode estar fazendo momento OPA, ou então antes do almoço, assim que acaba a aula. A gente sempre costuma colocar o momento OPA, na segunda-feira, ou antes do almoço, né? Assim que acabam as aulas. Por quê, Guilherme? Porque o momento OPA, ele é rápido, ele consegue fazer em 5 minutinhos, e ele já está fresco isso aqui na cabeça. Guilherme, o que é o momento OPA? O O, ele organiza todo o local de estudo. O P, ele escreve no post-it a tarefa que ele tem que fazer. Como é que ele vai escrever no post-it? Se hoje ele teve matemática 1, biologia e física, ele vai pegar um post-itzinho, você entende, né, post-it? Vai pegar um post-itzinho desse, e vamos supor que ele tenha tido 3 tarefas só, de biologia, física e redação. Não deu tarefa de matemática. A gente vê aqui, biologia é o que ele mais odeia, então biologia vai ser a primeira matéria que ele vai fazer. Depois vai ter física, então física é a segunda matéria que ele vai fazer. E depois, redação, que ele gosta mais, vai ser a terceira tarefa que ele vai fazer. Então, no cronograma, né, a gente coloca o momento OPA, e no momento OPA ele planeja quando ele vai sentar para fazer as coisas. Pessoal, ele vai ter aqui o almoço, e depois do almoço ele pode descansar. Só que além de descansar, a gente pode colocar aqui o que nós chamamos de deixa, tá? Ou então pode colocar aqui um momento livre para ele, que pode ser um momento de descanso. E a gente vai ver que horas ele quer começar a estudar. Vamos supor que ele diga que queira começar a estudar às 15 horas. Beleza.
Gente, ele quer começar a estudar 15 horas. Deixa ele ser feliz. Coloca aqui momentos livres até 15 horas. Normalmente não vai ter tanto assim. Isso aqui é porque no... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, na verdade é mais ou menos isso mesmo. Colocando em meia hora aqui, que é pra... Olha, já deu spoiler de como é que fica bonitinho. Vou colocar aqui em meia hora, porque normalmente a gente coloca em meia hora depois que já preza por essas matérias aqui. Beleza, então ele quer começar às 15 horas. Foi a mesma coisa que a Gisele falou comigo sobre o Isaac, eu vou falar com vocês aqui, e a lógica é a mesma. A Gisele chegou para mim e perguntou, Guilherme, o Isaac, ele quer fazer lá no quarto, só que eu acho que no quarto é ruim, no quarto é onde ele dorme, no quarto isso, no quarto aquilo, aquilo, outro. É bem melhor na sala, no escritório e tal, e tal, e tal. E aí eu falei para ela, Gisele, se você estiver no home office e você está trabalhando no seu quarto, mas depois você trabalha na sala, depois você trabalha na varanda, e na varanda é o que você mais ama. O que é que tu vai fazer? Vou para a varanda. Pois é, porque onde você se sente mais confortável. Deixa o Isaac escolher onde é que ele quer estudar. Aí foi lá, a melhor coisa que ela fez, o Isaac tá amando agora e tá mais motivado para estudar. Então é isso, a mesma coisa com o momento OPA. Qual é a hora, momento OPA não, desculpa, a hora que ele vai começar a estudar. Ele sabe que é uma obrigação ele ter que aprender, só que tem aluno que gosta de estar mais de noite. Se ele quiser começar às 18 horas, deixa ele ser feliz. Ele estuda às 18 até às 20, se ele tiver aula pela manhã, por exemplo, né? Então, deixa ele ser livre, a autonomia faz parte disso. Meu filho, qual o melhor horário que você gostaria de começar a estudar? A gente aumenta essa competência interna de poder escolher e se responsabilizar pelos resultados, tá? Beleza. Se ele quiser começar às 15 horas, eu sempre vou colocar aqui um negocinho chamado deixa. Essa deixa é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, já tô deixando a deixa para você. Vi na próxima aula. E essa deixa vai ser o que vai anteceder o hábito de estudar. Por isso que a gente começou o hábito começa no cronograma e termina nos componentes do hábito. Bom, nessa deixa aqui, a gente vai colocar que o filho faça alguma coisa que ele gosta, tá? Ah, Guilherme, mas aqui em casa é a primeira obrigação, depois a diversão. Pois é, aqui no nosso método, a gente não acredita que a obrigação vem antes ou depois, sabe por quê? Porque você está dando uma condição se você está dizendo que a diversão vem depois. A obrigação, ela basta. Escreve isso aí. A obrigação, ela é um fim nela mesma. Ela não precisa mais de nada para acontecer. Se você falar, meu filho, primeiro a obrigação, depois a diversão, e o filho falar, então eu não quero me divertir, você vai ter que arcar com as consequências dele falar assim, e eu não vou estudar. E você vai falar, tá tudo bem. Porque se é a primeira obrigação, depois da diversão, ele fala, não quero me divertir, eu quero olhar pro teto, eu quero ficar pulando corda para minha saúde, eu quero fazer qualquer nada, você vai ter que acatar isso. Por isso que tá errado você condicionar o filho, pelo menos com a teoria que a gente viu na motivação intrínseca. Porque a gente utilizava a esquina e outras coisas também que podem ser adaptadas. Por isso que é importante você conhecer para ver qual é a melhor forma de poder fazer isso, tá? Espero que esteja fazendo sentido para você. Nesse caso aqui, respondendo a pergunta da Poliana, né, do que menos gosta para o que mais gosta. Nesse caso aqui, a gente colocou lá em cima o que mais gosta e embaixo o que menos gosta. Por quê? Por conta das cores, tá? Mas no seu caso, se não tiver cor, você pode colocar o primeiro que mais odeia e o último que mais gosta. Só para saber que o primeiro é onde ele tem que realmente começar. Como aqui tem as cores, então fica mais visível. Mas fica à vontade. O mais importante é saber que começa pela que menos gosta. Sim, voltando à ideia da condição. Então, o filho tem que entender que a obrigação é ele ter que estudar. Se ele não quiser se divertir, ainda assim ele vai ter que estudar. Você tem que ir no supermercado. Beleza, é obrigação ter que ir no supermercado. Se você vai assistir Netflix antes ou depois, a gente não tá nem aí. O seu estômago pede que você vá no supermercado, entende? Você tem que pagar os impostos. Não tem que fazer imposto de renda? Tem que fazer imposto de renda. Mas eu quero fazer depois. Beleza, faça depois. Experimenta não fazer para você ver o que acontece. Então, quando você não dá essa opção para o filho, que ele não tem a opção de escolher de não estudar, você está, na verdade, dizendo para o seu filho que, meu filho, na nossa vida, a gente tem obrigações, que são coisas que mesmo que a gente não gosta, e mesmo que a gente não queira, a gente tem que fazer, e você que se lasca para fazer. Porque, na verdade, para a gente também, a gente se lasca muito mais quando chega no futuro. E se você não entender que é um pouquinho agora, que é só estudar, e com o método vai ficar mais rápido e mais fácil, por isso que os alunos gostam, se você não entender que é só estudar, vai ficar muito mais complicado para você. Então, a gente para com essa ideia de que é primeiro a obrigação, depois a diversão. A gente fala, olha, a obrigação você ter que aprender,
porque isso aí é importante para o mundo, é importante para a família, e se você não estiver aprendendo, usa a lista de direitos e deveres, não, eles, vocês que vieram na segunda-feira sabem o que é que eu estou falando, entende que é obrigação primeiramente. Se ele quiser brincar antes, deixa ele brincar antes, ele tem que brincar porque ele quer se divertir, ele tem que estudar porque aquilo é importante para o mundo, é importante para a família, é importante para ele no futuro e é importante para ele agora entender o que é uma obrigação que está dentro dos deveres individuais. Então, beleza. Confia, deixa duplamente, né? Deixa, que é o que vem antes dos estudos, e deixa ele se divertir também, tá? Vocês que estão agora, né? Para quem chegou aqui agora, talvez esteja um pouquinho vendo assim de fora. Mas para quem já viu o método completo, já sabe que fica muito mais fácil, que o filho já quer aprender, o filho estuda todos os dias. Então, deixa ele escolher, como é a autonomia, dirigir a própria vida, segundo não sei o que lá. Ele tem um nome que é ARR, um sobrenome, não sei nem como é que fala isso. Negócio assim. Pois bem, então vamos começar aqui, né? Beleza, essa deixa deu 15 horas, ele vai começar a estudar. E agora, Guilherme, o que é que eu vou fazer? Na verdade, eu vou simplificar aqui, porque... Vou fazer o seguinte, eu já tinha feito esse cronograma, e a filha da Cristina quis estudar 14h30. Então, beleza. Ela começou a estudar 14h30. Tá vendo aqui, ó? 14h30 começou os estudos. Vai começar por qual? Vai começar por, no caso, biologia, né? Que é a que ela menos gosta. Então, você vai vir aqui e vai colocar biologia. Beleza. Dentro dessa biologia, que é o que ela menos gosta, logo em seguida, a gente vai para pausa. Por quê? Porque você vai colocar aqui um breve Pomodoro. Ah, Guilherme, não entendo o Pomodoro. Pois é, porque você não faz parte do método ainda. Mas o Pomodoro vai ter um aplicativozinho no celular para você colocar 25 minutos e depois fazer a pausa. Nesse caso, a Bia, que é do terceiro ano, ela resolveu colocar 30 minutos. Por isso que aqui tá de 14h30 até 15 horas, tá? Então tem 30 minutos daqui, porque o Pomodoro dela é de 30 minutos. Depois vai ter uma pausa de 5 minutos. Então a pausa começa 15 horas e a pausa acaba 15h05. Então, ela vai aqui e vai colocar o próximo. O próximo, depois de biologia, que tem hoje, é física. Todo mundo tá vendo aqui, ó. Física tem hoje, então a gente vai vendo aqui, logo nas matérias referências, ó. Todo mundo aqui tem que me acompanhar, gente. A gente olha para a esquerda e olha para a direita. Olha para o que foi que deu no dia e olha o que é que menos gosta. Então, vamos lá. O que é que ela menos gosta? Biologia. Então, biologia tem hoje? Tem. Então, vem para cá. Dá a pausa, qual é o próximo? Química. Hoje tem química? Não tem química, então não bota. Depois, física. Hoje tem física? Tem, então bota. Física. Certo? Física. Depois da física, você faz a pausa. Ah, Guilherme, mas meu filho não acabou em 30 minutos. Relaxa. Tá começando agora o planejamento. Depois não tem arte, não tem inglês, não tem português. Tem redação. Então depois vai colocar redação. Depois da pausa, redação. Depois vai ter uma pausa de novo. E aí vai começar aqui o quarto, que é matemática. Então tem matemática 1. Perfeito. Depois aqui tem um tempo livre, porque acabou. A gente pega isso e coloca no azul um pouco mais escuro. Ah, Guilherme, por que você vai colocar um azul um pouco mais escuro? Porque é como se tivesse os neurônios se consolidando. É uma analogia que a gente faz com os alunos, né? Olha, é azulzinho claro porque você só fez entender na sala de aula. Mas com o passar do tempo, ele vai ficando mais escuro, porque é dando a ideia de consolidar. Então, quando você chega para estudar em casa, vai ficar melhor para você. Recompensa. Tá, Guilherme, depois que acabar os estudos, tem o quê? Tem uma recompensa. O que é essa recompensa? A recompensa é o que você ganha por ter estudado. Ah, Guilherme, você acabou de dizer que não tinha que ganhar nada. Você tá doido agora? Tá se contradizendo. Sabia que eu te pegava se contradizendo, ô mamãe, papai? Entende o que é que eu tô te dizendo? Na teoria do hábito, Charles Duhigg, ele fala, na literatura científica, a linguagem deixa, rotina, recompensa. Não fui eu que criei a recompensa. Foi o próprio livro do hábito. Essa recompensa, ela não é propriamente dita uma recompensa material que você entrega para o filho, como muitos pais fazem. Tinha mãe que dava dinheiro para o filho. Tinha mãe que prometeu Big Mac para o filho. Aí o filho, na pandemia, teve que ir para a tia e o filho estava cobrando a tia o Big Mac. Tu acredita? Porque era a recompensa. Essa não é a nossa recompensa. A nossa recompensa, ela já está dentro do próprio estudo.
Então, ele vai ter várias recompensas. Ele vai ter a recompensa por ter encurtado o tempo de estudo que está nos estudos. Ele vai ter a recompensa por não ter que estudar na véspera da prova, que é deixar de estudar. Ele vai ter uma recompensa de tirar uma boa nota, que é porque estudou direito. Ele vai ter uma recompensa de você não encher mais o saco dele, porque ele está estudando direito. Perceba que todas as recompensas, elas estão nos estudos propriamente dito. Não tem nada fora dos estudos. Se você quiser colocar, sinta-se à vontade. Mas saiba que aquele desejo seu de comer doce está no próprio doce. E não porque se você comer doce, você vai ganhar mais dinheiro. Não tem uma recompensa material por você estar comendo doce. O prazer de comer doce, ele já está na própria recompensa do cérebro de você querer comer doce. Tá entendendo? Ou seja, esta recompensa não é, propriamente dita, uma recompensa material. Mas o que você vai poder falar para o seu filho? Meu filho, você fez as suas obrigações, ótimo. Depois você vai poder brincar, porque você quer se divertir. Você poderia fazer o que você quiser, mas você vai escolher brincar. Não é se você fizer uma coisa, você vai ter que fazer outra. Não é. Você é obrigado a aprender. O que você vai fazer depois? Eu vou brincar, beleza. Não tem, e se eu não quiser brincar, não brinca. Mas você vai ter que aprender. Entendeu? A gente não dá a escolha dos estudos. Por isso que a gente começa pela motivação. Você está pegando agora na 12ª semana. Ah, Guilherme, quer dizer que eu vou passar 12 semanas? Não, não precisa. No nosso acompanhamento só são 8 semanas. E antes disso, perceba que isso aqui foi na abordagem da aliança, que é um grupo necessariamente para os pais. Então, não tem contato meu com o seu filho, por isso que demora mais. Se você quiser que eu converse com o seu filho, seja ou pelo curso online ou pelo acompanhamento personalizado, vai ser muito mais rápido, né? Aqui a gente está ensinando os pais para os pais poderem ensinar os filhos. Por isso que tem essas 12 semanas. Mas perceba que ainda assim é um tempo muito razoável. Imagina se 12 semanas para trás você já criasse autonomia no seu filho e não precisasse passar pelo que está passando agora. Você que chegou depois, né? Então, 12 semanas ainda assim é muito suficiente. Guilherme, poderia ser até 24 meses se você quiser. Pois é, a gente sabe disso. Então, confia, tá? Beleza, gente. Então, aqui teve essa recompensa. O que a gente vai colocar aqui na deixa, tá? Que eu acabei esquecendo aqui, na verdade, de colocar. Você vai colocar uma referência. Na verdade, eu posso até fazer diferente aqui. Nossa, ia dar certo do jeito que eu tinha colocado. Vamos lá, mas eu vou colocar aqui mesmo. 1 minuto antes, na verdade, a deixa vai vir para cá. Prestem atenção, tá? Deixa eu vir para cá. E aqui eu vou colocar o quê? Só para o filho lembrar. 1 minuto antes, ó, na verdade, aqui vai até... Calma, começa 14 horas. Tá, então até 14h29. 1 minuto antes, você vai vir aqui e vai colocar o quê? Pomodoro. Desculpa, hein? Pomodoro. O Pomodoro, gente, vai estar aqui de vermelho, que é para o filho lembrar que ele tem um aplicativozinho no celular que ele vai. Porque a ideia desse cronograma é você imprimir e deixar visível para o filho. Ou seja, ele vai olhar, vai bater o olho, vai ver vermelho que tem momento opa, vai bater e vai ver de vermelho que tem o Pomodoro, vai ver de amarelo que é vitória, né? Que é vencedor, a estrela é amarela, por isso que é a deixa a recompensa, que faz parte do hábito e tudo mais, tá? Colocamos aqui. Beleza. E até esqueci aqui também. Você vai colocar aqui igualmente, depois que ele acabar os estudos. Então, se aqui é de... depois que acabar os estudos, você pode colocar aqui calendário. E 1 minuto depois, que no caso aqui vai ser 16h56, né? Por que 1 minuto depois? Porque o calendário dura 1 minuto. Ele só pega o post-it, né? Ele pega o post-it e prega no calendário. Então, dura 1 minutinho o calendário, o Pomodoro do mesmo jeito. Então, o Pomodoro você coloca 1 minuto antes dos estudos e o calendário coloca 1 minuto depois dos estudos. Certo? Perfeito. Tem gente querendo chegar, né? Muito bem, Sara Lima. Você vai aprender muita coisa, né? Mas pelo menos tá aqui. Beleza. Gente, 15 minutinhos, tá? Para acabar aqui o cronograma. Vamos lá. Depois disso... Depois da recompensa, a gente vai passar para o ensinar, mas calma. Nesse tempo aqui, Guilherme, você colocou aqui 3 pomodoros quatro pomodoros, né? Biologia, física, redação e matemática. 4 pomodoros, às vezes a gente até coloca um cinza aqui, que é para não confundir. Um cinza claro assim, ó. Para saber que tem pausas dentre os pomodoros.
Guilherme, você colocou aqui 30 Pomodoro, deu 2 horas de estudo. Galera, várias possibilidades podem acontecer e, pelo amor de Deus, colocam com letra maiúscula, grifa e, se você puder, coloca em negrito aí do seu lado. Não existe horário de acabar a tarefa de casa. Não existe hora para acabar. Gente, incrível como até num colégio, o pedagogo, alguém, o psicólogo, inventa de colocar. Você tem que estudar das 14 até as 16. Gente, não existe isso em nenhum canto do mundo. Os estudos voltados à aprendizagem, eles são feitos dentro de você conseguir otimizar o seu tempo de estudo, para que o filho consiga aprender e consiga focar na recompensa, inclusive. Então, o fato de você colocar um ponto final atrapalha o método e o próprio desenvolvimento da competência dele. Então, não coloca isso, gente. Ele é obrigado a fazer o que deu no mesmo dia. Ele é obrigado a fazer o que deu no mesmo dia. Se você acaba mais rápido, tranquilo. Ah, Guilherme, mas ele pode acabar voado cada uma das tarefas e aí eu não saber se ele fez a tarefa bem feita, é porque senão no método. Porque se você tivesse no método, você já sabia que ia ter lá o checklist do ensinar. E lá no checklist do ensinar, que a gente vai já colocar aqui, você vai perceber que seu filho tem que lhe ensinar o que foi que ele fez. E se ele tiver feito a tarefa de qualquer jeito, ele não vai saber lhe ensinar. E se ele não lhe ensina, ele leva para o fim de semana dele, como sim, uma breve punição, mas na verdade o filho concorda com isso. Por quê? Porque o filho sabe que nas próximas semanas ele não vai mais querer levar para o fim de semana. Nas próximas semanas, ele não vai querer estudar na véspera da prova. Então, você fala o seguinte, meu filho, isso a gente falou na aula passada, eu tô liberando aqui para você, tá? Que chegou agora. Você vai falar o seguinte, meu filho, como você não sabe me ensinar, e você sabe que isso cai na prova, como é que você acha que vai ficar na véspera da prova? Desesperado, mãe. Pois é. Então, olha aqui para mim. Você vai treinar no seu fim de semana, isso que você não sabe agora, porque nas próximas semanas, você vai conseguir me falar exatamente o que você viu na sala de aula, e o que você estudou em casa. Então, você vai ter que saber falar para mim. Diante disso, você já está sabendo, e eu também, que não tem véspera de prova. Entendeu? Ou seja, você tem confiança no seu taco. Você não vai estar mais tensa, ansiosa, na hora que seu filho estiver estudando, não. Você tem confiança nisso. Pera aí. Ele dá o jeito dele, porque a autonomia deixa bem livre, mas a gente monitora. Quem estava na aula segunda-feira sabe do que é que eu estou falando. Gente, monitorar demonstra autoridade. Mas você não pode monitorar o tempo todo para controlar, não. Porque aí vai perder a eficácia porque você tira a autonomia. Se você não entendeu, é porque você não estava aqui na segunda-feira. Gente, você precisa participar dos encontros. Você precisa participar dos encontros, porque basta criar autonomia. Deixa eu te dizer um segredo. Basta criar autonomia pelo menos uma vez. Por isso que você tem que participar dos encontros. Porque basta criar pelo menos uma vez. A gente não está lhe ensinando a investir na bolsa de valores, não. A gente está lhe ensinando a mudar um comportamento de outro ser humano em desenvolvimento que odeia fazer a atividade que você quer mudar. Então, nós conseguimos compreender que quem está na Aliança Vencedora, entendendo o que eu estou falando, tem resultados exponenciais. Melhor do que se você for ver um vídeo, melhor do que somente o filho for assistir o vídeo. Claro que no acompanhamento personalizado, como a gente que cobra o filho, não tem nem como, né? Não criar essa autonomia, se você quiser ter menos esforço. Mas ainda assim, quem está aqui, como no caso da Kátia, da Cristina, Gisele e vários outros pais que estão lá no acompanhamento e também estão aqui, estão sabendo quais são o papel do pai dentro dessa, ou da mãe, né, dos pais, dentro dessa jornada. Beleza. Guilherme, hoje foi pesado, né? Foi, porque hoje é cronograma, né? Hoje é dia oficial da Aliança Vencedora, né? Não é segunda e sexta-feira, já é dia oficial normalmente é pesado assim mesmo. Beleza. E outra coisa, hoje, que é oficial, já liberamos a aula na segunda-feira para todo mundo. Vocês receberam 3 aulas sobre o cronograma. Aqui a gente está dando uma visão geral, explicando de outras palavras, né? Mostrando aqui o passo a passo, porque assim você consegue ter uma certificação melhor, tá? Mas vamos lá, gente. 10 minutinhos. Aí eu tiro algumas dúvidas de vocês e vamos para frente. Beleza. Depois, pessoal, tempo livre, né? Novamente. Você pode colocar aqui tempo livre até a hora que quiser. Não precisa colocar detalhes, tá? A hora da merenda. Desculpa, antes disso, né? Vamos focar aqui. Guilherme, você colocou aqui cartesianamente, né? O que é cartesiano? É tudo muito matemático, né? 30 minutos biologia, 30 minutos física. É para ser desse jeito?
Você já sabe que não se você estava no dia do Pomodoro. No dia do Pomodoro a gente explicou como que funciona, né? Eu não consigo mostrar aqui agora para vocês, que eu acho que eu apaguei, mas seria interessante... Ah, não apaguei não, apaguei não. Mostrar para vocês na pele, se você está fazendo essa pergunta é porque você não participou da aula. Mas você vai participar, que eu sei. Ó, eu vou apresentar aqui para vocês, brevemente, só para explicar como que a gente não faz esse método cartesiano, tá? Janela. Aqui, ó. Gente, isso aqui é o Pomodoro oficial. A gente pega a ordem das matérias que o filho vai estudar, que está lá no post-it, e aí, baseado nisso, o filho começa a fazer uma tarefa. Assim que ele acaba de fazer uma tarefa, como ele já assistiu a aula do Pomodoro, ele já sabe que se ele tiver o Pomodoro de 30 minutos, mas acabar a tarefa em 15 minutos, ele vai acabar a tarefa e já vai começar a próxima, ainda no mesmo bloco de estudo. Então, por mais que lá no cronograma tenha lá 30 minutos matemática, ele está sabendo que se ele acabar antes, ele já pode ir para a próxima, assim como também ele está sabendo que se não acabar matemática em 30 minutos, ele vai fazer a pausa e ele vai continuar e vai utilizar um pouco da próxima abordagem. Então, para todo mundo colocar aí também entre asteriscos e negrito. O cronograma, ele é uma referência nos estudos. É uma referência para saber qual é a matéria que menos gosta para a que mais gosta, e uma referência de quantos minutos é o Pomodoro. Quem é que fala? Que cronograma fala isso, gente? Por que o cronograma não funciona? Porque não tem isso. No cronograma tem lá 30 minutos de matemática, 30 não sei o que lá, 30 não sei o que lá, e cadê que o filho faz? Porque acabei, e aí agora? Eu vou passar para a próxima, vou fazer pausa, não vou... Gente, não pode ser assim. Tem que ser sempre do mesmo jeito. E é por isso que o cronograma tá lá no hábito. Porque enquanto ele não souber Pomodoro, foca no Pomodoro, pô. Pra que quer saber de cronograma? Não precisa saber de cronograma agora. Deixa para quando chegar no cronograma utilizar o cronograma. Claro que se você já tiver matérias referências agora, ou então se você tiver o que menos gosta para o que mais gosta, e mesmo sem aplicar o método completo, você caiu aqui de paraquedas e quiser utilizar, vai ajudar, não tenha dúvida, faz esse cronograma aí vai ajudar. Mas, para quem já sabe como é que faz isso, a gente monta o Pomodoro com o filho e tudo mais, fica muito melhor, tá? Então, só para vocês saberem. Então, espero que tenha tirado a dúvida. Ah, Guilherme, meu filho pode passar 3 horas estudando, mesmo tendo colocado aí 2? Claro que pode. Ele pode passar 45 minutos estudando mesmo aí tendo 2 horas? Claro que pode. Se o professor não passar nenhuma tarefa, gente, o que é que você quer que o seu filho faça? Ah, você viu o que é para ele fazer. Ele tem algumas possibilidades que ele pode fazer. Ele pode adiantar matéria, fazer matéria acumulada, ou ele pode adiantar matéria, fazer matéria acumulada, ou revisar alguma coisa que ele não sabe. Ou revisar. Ontem, antes de ontem, eu fiz alguma coisa e não entendi muito bem. Ele pode revisar para saber se ele sabe o que ele já viu. Exatamente. Todo mundo entendeu? Então, isso a gente coloca a obrigação número 1, fazer o que deu no dia, e coloca opcional depois. O opcional é adiantar a matéria, fazer matéria que está acumulada. Ah, Guilherme, mas a matéria está acumulada. Começa pela matéria que está acumulada? Não. Você começa a matéria de casa dada estudada no mesmo dia. O único motivo de você fazer uma matéria que está acumulada é se essa matéria tiver que entregar amanhã, não tem jeito e você não pode deixar para depois. Aí, mesmo que você não faça a matéria que está no dia, você foca na que está acumulada porque você tem que entregar. Mas, tirando essa exceção, com todas as outras, você, matéria de casa dada, estudada no mesmo dia, se não tiver estudado, problema, né? Depois a gente vai otimizando o tempo justamente para que não aconteça mais isso. Cronograma, como vocês nunca viram antes, né? Ai, ai, ai. Bom, vou lá voltar aqui para o nosso cronograma, fechar aqui nos últimos 5 minutos, tá? Se é que vai dar tempo, né? Beleza. Vai chegar um horário que você vai colocar aqui também de vermelho, que é a hora... Não, desculpa, vermelho não. Você vai colocar de azul, que é o ensinar. Ensinar, que você já sabe do checklist do ensinar. Para quem não sabe, já vai entrar hoje, né? E você vai colocar o ensinar mais escuro do que antes. E esse ensinar, gente, você pode colocar lá 15 minutos, tá? Não precisa ser mais do que isso, não. Não precisa ser todas as matérias, começa devagar. Se quiser começar com 5 minutos também não tem problema. O que tem problema é não fazer o ensinar quando chegar na etapa do ensinar. Aqui eu vou colocar 15 minutos. Depois ele tá livre. E depois ele vai dormir. O dormir também vai de azul. Dormir também vai de azul, é estratégico pra gente.
e azul mais escuro. Ops. Pronto. Pessoal, então aqui nós temos um dia do cronograma, né? Você tem aqui o azul claro, que é o entender na sala de aula. Tem um azul mediano, que é quando o filho faz a tarefa de casa. Tem um azul um pouco mais escuro, que é quando ele vai ensinar. E tem um dormir. Entre o ensinar e a tarefa de casa faz o momento OPA e o Pomodoro. E entre a tarefa de casa e o ensinar faz o calendário. O que é que está de azul e o que é que está de vermelho? Se você não entendeu, é os 7 passos da aprendizagem. O cronograma, ele é colocar as 7 etapas da aprendizagem dentro do cronograma, com as pausas do Pomodoro, quanto tempo ficou o bloco de estudo do Pomodoro e a hora que ele vai fazer cada coisa. Por isso que o cronograma é o de menos, gente. O cronograma, ele é o de menos. Muitos pais, se você colocar uma live, como fazer um cronograma para o seu filho, os pais vão cair em cheio, porque querem que o filho siga o cronograma. Só que esqueceram, e vocês estão aqui agora, que o mais difícil é o filho fazer cada uma das etapas virar hábito antes. Entendeu? E é por isso que os pais não conseguem ter resultados, porque nem você sabe o que é que você quer. Essa é a verdade. Se antes você soubesse que de 0 a 10, quanto você quer um cronograma, você fala 9. Pois é, mas é o que é só colocar o que o filho já sabe. Então, por isso que você precisa estar aqui, né? A gente vai construir tudo isso junto, e para quem já está há mais tempo, sabe que a autonomia é só o começo de uma jornada de conquistas depois no futuro de ser um aluno vencedor. Depois você vai pegar isso, pessoal, e você vai multiplicar nos próximos dias. Ops. Você vai pegar isso e você vai multiplicar nos próximos dias. E perceba, pessoal, que o dormir está de azul escuro, bem escuro, porque é durante o sono que acontece a consolidação da memória, né? Então tem um azul claro, eu ainda não estou gostando desse azul claro, nunca foi essa cor. Por que é que tá assim? Gente, esse azul claro tá óbvio. Como é que eu faço para personalizar? Não personalizar esse azul. Perfeccionista será o menino? Mesma coisa. Bom, de qualquer forma, beleza. Guilherme, mas é porque às vezes tem fisioterapia, às vezes tem... Fisioterapia não, né? Só a Gabi que tinha. Às vezes tem teatro, tem inglês, tem não sei o que lá, não sei o que lá. O que é que eu vou fazer? Você vai puxar um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, dependendo do que for. E aí você vai fazer a mesma lógica, tá? Coloca sempre a mesma lógica. Ah, Guilherme, mas tem que ser todo dia do mesmo jeito? Gente, o importante no hábito, quando a gente fala de ser sempre do mesmo jeito, é toda terça-feira ser do mesmo jeito, toda quarta ser igual a toda quarta, toda sexta ser igual a toda sexta. Né? Se sexta tem um psicólogo, então já vai estudar como toda sexta daquele jeito. O que não pode é ficar variando. Ah, uma sexta é de um jeito, outra sexta é de outro jeito, outra sexta é de outro jeito, e tentar manter um padrão, né? E perceba que vai ter muito tempo livre. Por que aqui não tem quase nenhum tempo livre? Porque tem tempo livre que é de 1 hora, tempo livre que é de 2 horas, tempo livre que é de não sei quantos mil tempo, né? O horário que você passa estudando vai para a aula, estuda durante 1 hora, 1h30, 2 horas, dependendo da quantidade de Pomodoro, e depois vai ensinar para dormir. Então, assim, do dia todo, a aula ele já ia, momento OPA é rapidinho, 5 minutos, Pomodoro menos de 1 minuto, calendário menos de 1 minuto, ensinar 15 minutos e dormir já dormia. Então, o método é a eficácia de cada um desses passos. Se você quiser ver um cronograma oficial, tá aqui o do terceiro ano, que foi da Gabriela, filha da Cristina, tá? Olha que interessante. A Gabriela, ela faz cursinho no terceiro ano. A Cristina pagou R$ 500 por 4 horas ao vivo com a Gabriela. Exigia outras coisas também, não era só cronograma. A gente colocou depois um yoga, umas coisas para ela fazer também. Porque, como é terceiro ano, exige atividade física e exige sono, com toda a certeza do mundo. Então, beleza. Ela tinha coisas do colégio. Então, aqui, ó, como você tá vendo, tinha colégio pela manhã. E é por isso que tá azulzinho claro, tá vendo? Só que aí ela só tem 2 matérias por dia no colégio. Então, o colégio não é muito forte. E aí ela pega e consegue fazer no mesmo dia, né? Logo depois do almoço, ela faz as tarefas do dia do colégio. Porque o forte dela mesmo, gente, é na aula do Descomplica, que é o cursinho de verdade, né? Um cursinho que prepara mesmo para o Enem, mais do que o colégio no caso dela. O colégio dela foca em outras coisas, porque é um outro vestibular, Brasília e tal, mas ela quer Enem, então tá focando no aula Descomplica. Então, olha que interessante. Essa aula Descomplica aqui, ela vai fazer no dia seguinte, ó, a tarefa de casa.
E aí essa aula aqui, ela vai no dia seguinte. Então perceba que para um terceiro ano, como no caso dela, que é uma aluna de alto nível, né? O cronograma, ele é mais robusto. Tem domingo para simulado, tem domingo para redação, tem um sábado de manhã para você fazer a tarefa do dia anterior, tarefas acumuladas você vai fazer na segunda-feira antes do Descomplica, e fisioterapia adia um pouco, do jeito que eu lhe falei, ó, entendeu? Então, assim, esse cronograma é fundamental. Ah, ela quer acordar mais cedo para fazer algumas revisões e ajustar na redação. Então, tudo isso aqui é um cronograma oficial. Mas perceba que ela já fazia parte do método e ela já queria tudo isso. Então, por isso que funciona o cronograma com ela. E não só funciona, como é o determinante, praticamente, para que ela evolua. Porque ela vai ver que é sempre desse mesmo jeito e ela percebe essa evolução. E adiante disso, ela cresce, tá? Então, pessoal, essa aqui foi uma aula do cronograma como você nunca viu antes, né? Saiba que esse cronograma, para quem participar do acompanhamento personalizado, a gente tá dando esse cronograma, que é R$300, então a gente mesmo vai montar. Quem não está participando do cronograma, ou quem não está participando do acompanhamento personalizado agora, que for participar depois, com certeza a gente vai tirar isso no futuro. Porque a gente está ensinando, a gente quer no começo validar mais algumas etapas do método e outras coisas que a gente está fazendo. Então, como a gente tem 25 pais que já aderiram ao acompanhamento individual, né, sem a gente divulgar, né, só os pais que já acompanhavam a gente. Então, a gente está validando como é que vai ser tudo para esses primeiros a gente está colocando. Então, se você quiser, né, a gente já começou, tem quase um mês já, então se você quiser, quase um mês não, né, tem 3 semanas. Se você quiser, saiba que a gente vai fornecer isso aqui para você, mas o filho já tem que ter concordado, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Pessoal, notazinha de 0 a 10, hein, pro cronograma. Gisele tá aqui hoje. Gente, que é isso de cronograma, né? Nossa, você nunca viu cronograma desse jeito, pô. Não tem ninguém no mundo que faz isso, sério. Não existe, você vai... Gente, é sério, eu vou fazer uns react com os cronogramas que a galera pede pra fazer com o filho. Sabe esse negócio que você vê no YouTube, dicas de fulano de tal, que você olha? Gente, me poupe, sabe? Porque a gente sabe que não funciona, gente. E a mãe fica feliz, acha legal, curte, mas não funciona. Então, assim, foca no que funciona, vem pra aliança, chama a galera e é isso, né? Foi o que vocês acharam. Nem bebi água, viu, Gisele? Gisele brigou comigo hoje. Levou água? Levei, mas nem bebi. Não, você terá. Você terá o cronograma, já tá dentro. Hein, pessoal? O que vocês acharam? Shirley, Andréia, Inês, Sheila, Cristiane, Nil, Varlene. Bom, antes de passar para as perguntas, eu vou falar só uma coisa, né? Falar aqui como é que foi. Eu estou impactada, né, Giovana? Pessoal, é o seguinte, a aliança vencedora é isso aqui que vocês estão vendo agora, tá? Vocês vão estar conhecendo outros pais que vão estar tirando as dúvidas, outros pais que já têm filhos autônomos, que estão aqui só mesmo para cumprindo tabela, né? Porque gostam da gente, mas sabe que entre vocês aqui já tem vários que eu já estou vendo na cabecinha aqui que já estão com filhos autônomos. Então, assim, só para vocês saberem que a gente está com a inscrição da Aliança Vencedora aberta. A Aliança Vencedora é R$50 por mês e você recebe todas as semanas que já foram passadas do método para que você consiga fazer devagarzinho, criar autonomia no seu filho. Você vai receber a mentalidade vencedora. Se você está com... Vem segunda ou sexta-feira que você vai saber do que é que eu estou falando. A gente fala muito disso, de você se empoderar para conquistar os objetivos da sua vida. Não é, gente, focando no filho. É você ter uma mentalidade de conquista, que prospera. Por quê? Porque quando você prospera, o seu filho tem os neurônios espelho e ele sabe, se minha mãe está conquistando os objetivos dela, eu também consigo conquistar os meus. Agora, se você está sempre na mesma, se você está não conquistando objetivos, diz que vai ganhar uma promoção, não ganha, tá com dificuldades financeiras, fica sempre na mesma, você não prospera, você não melhora, você não adquire, você não conquista, né? E essas conquistas, dessa mentalidade de conquista, é que a gente está treinando vocês para vocês conquistarem a metodologia também. Então, a gente une esse útil ao agradável que você vai se beneficiar também. Outra coisa da Aliança Vencedora, que vai ser quando a gente fechar as 100 vagas, a gente vai dar início, assim que fechar na primeira semana já vai ter isso. Quando a gente fechar essas 100 vagas, a gente vai trazer atividades complementares para ajudar não só na autonomia escolar, como a autonomia em outras áreas na vida do seu filho.
como, por exemplo, educação financeira, educação emocional, como, por exemplo, educação alimentar, yoga, mindset, empreendedorismo, desenho, várias coisas que a gente está planejando para o seu filho, programação para a criança, várias coisas que a gente está planejando para que o seu filho consiga se desenvolver além dos estudos. E saiba que toda vida que ele se desenvolve em qualquer uma dessas áreas, que não é só tecnologia, que não é só jogo, ele vai estar se desenvolvendo também na atividade escolar. Porque não sei se você sabe, mas para você aprender a investir na bolsa de valores, você tem que assistir uma aula, você tem que compreender, você tem que aplicar. É a mesma coisa para o filho tirar uma nota boa em história. Ele vai ter que entender o que o senhor está falando, vai ter que aprender e vai ter que aplicar. É o mesmo critério, pessoal. Então, toda vida que a gente ensina alguma coisa para o filho com a metodologia, que vai ser educação financeira, emocional e tal, com a proposta, aprendizagem, hábito, o seu filho ele vai estar se beneficiando também lá dentro da metodologia por completo, porque ele vai ter uma visão de fora, tá? Então, isso, por enquanto, tá R$50 mensais, e eu gostaria de saber, depois dessa aula linda e maravilhosa aqui do cronograma, quem que quer continuar participando de outras quartas-feiras, continuando e tendo contato com outros pais aqui. Se você ainda não adquiriu, escreve um eu quero aqui agora, que eu passo o link para você poder fazer a sua inscrição, enquanto os pais tiram algumas dúvidas e a gente fala um pouco mais sobre o cronograma, tá? Então escreve aqui no chat se você quiser fazer parte. Estou vendo que muitas pessoas aqui já estão dentro da Aliança Vencedora, né? Então, Sônia, Gisele, Poliana entrou agora também, Andréia, Kátia, Ellen, Ana, Marília, Adriana, gente, várias, Flávia, Paula. Então, assim, se você quiser entrar dentro desse grupo de mães e pais que realmente conquista, escreve aqui um eu quero, que a gente vai liberar o link aqui agora para você poder ver direitinho e poder fazer a sua inscrição e não perder. Por quê? Porque depois a gente vai fechar e vai ficar só a gente. E aí a gente vai dar um início, uma segunda etapa que vai ser bem mais aprofundado, que a gente vai falar sobre outras coisas aqui também, tá? Então vamos lá. Ana Célia também, né? Já tá lá. Pessoal, vamos lá tirar as dúvidas. Josélia, você que levantou a mão, quer falar alguma coisa? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Estão pedindo para eu explicar sobre as ideias de recompensa. Tá. Aqui embaixo, em algum local, você vai ter uma mãozinha levantada, certo? Então, se você quiser fazer alguma pergunta ou se você quiser comentar sobre o que você viu, lembra de levantar a mão. Sobre recompensas, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. O nosso foco não é na ideia da recompensa. O nosso foco é na ideia da obrigação. A recompensa, ela acontece dentro da obrigação. Qual é a recompensa de eu fazer no supermercado? Ter comida, que é dentro do supermercado. Qual é a recompensa de eu pagar os impostos? É você não vir ninguém, sei lá, tirar alguma coisa sua, né? Ou então você não dever, ou não ter o nome sujo. Então, perceba que uma coisa já está dentro da outra. Não tem nenhuma pessoa de fora dizendo o que é que você pode ou não fazer. Então, o objetivo é justamente esse. O objetivo é que essas recompensas, quando você for poder explicar para o seu filho, eles já estejam dentro do seu filho. Já esteja dentro ali dos estudos. E esse é o grande segredo. É quando falar o seguinte, vou encurtar o meu tempo de estudo, eu vou ter mais tempo para me divertir, a minha mãe não vai parar de mandar eu estudar, eu vou... Tudo isso são recompensas dentro, propriamente dito, do método. Né? Você dentro, propriamente, do estudar. E o filho entende que isso é uma obrigação. Entendeu? É isto. Mais alguém, pessoal? Vai lá, Gisele. Conseguiu achar, né? Diz aí o que você achou do cronograma primeiro, depois, se quiser fazer a dúvida, faz aí. Nossa, maravilhoso, sabe? Super, super. Eu estava procurando, viu, Guilherme? Quero abrir isso aqui. Eu estava procurando isso para me abaixar, só que a minha intenção era organizar a questão da rotina da manhã com os meus filhos, né? Inclusive, até postei, né? O Isaac criou ali o momento do acordar. O que ele faz no acordar? Aí ele acordar às 6 É o milagre da manhã, né? Toda adulto. Tem o momento dele, assim. Mas olha, achei muito válido, muito maravilhoso. Isso é bom, porque coloca a gente. Eu acredito assim, meu conceito que eu tenho de pensar
é que todos nós estamos numa viagem e o trem tem que estar no trilho. E às vezes a gente sai fora. E o cronograma nos faz que a gente está a caminho de um propósito e que nada vem assim, né, deturpar, né? Nada vem atrapalhar, né? Então, eu confesso praticamente para todas as mamães ou pais que estão aí, entende? Eu falo assim, gente, se você não puder, não, ó, é ou não é, Guilherme? Ó, a gente é muito íntegro um com o outro. Tudo que eu me manifesto lá, mas tem alguma coisa, não tem nada em troca. Eu sou tão grata a Deus, sabe, por ter caído dos céus, eu falo assim, esse método, porque eu estava procurando recursos errados. Às vezes o problema está na gente, às vezes o problema está no filho, porque é reflexo de nós, pais. Então, assim, gente, eu sou tão entusiasmada, mas tão grata, tão feliz por tudo esse novo que está acontecendo na minha vida. E não é só, eu falo assim, sabe, Guilherme, o resultado, eu tô aqui no quarto do meu filho, porque agora ele quer estudar no quarto, então tá aqui, eu vou participar aqui, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Internamente, sabe, a vida pessoal de mãe e filho, né? Porque acredito que 90% são todas mães, 99% são todas mães. E a gente Infelizmente, a gente vai fazer uma movimentação para os pais, viu? Nossa, quando aquele pai Eles comentou que me ontem, hoje. esperam, viu? Eles me esperam. Isso. A gente vai puxar, vai. Isso. Meu esposo tá aqui, pode puxar, porque eu creio muito na parceria. Mas é isso, sabe? Se lançam mulheres de cabeça, se lançam, sabe? Dúvidas, pergunte mesmo, sabe? Eu tinha uma vergonha, eu falo por mim, tinha uma vergonha. Aí depois vai se soltando, eles estão ali. Vai mandando um áudio de 30 segundos, depois de 1 minuto e meio, depois de 3, aí depois manda de 7. Aí eu assim, Jesus! Eu vou falar um segredo aqui para vocês. Eu tenho um negocinho no meu computador que é para ouvir os áudios 2 vezes mais rápido. Todas as conversas de vocês eu só escuto na metade do tempo. É muito bom, sério. Mas assim, a gente sempre. Quando é coisa da vida, né? Mas quando é do método, tudo sempre a gente escuta direitinho, obviamente, né? Quando é uma dúvida pertinente, não? E é muito legal isso, porque a gente abre mais abertura para poder manter a conversa. Isso que a Gisele está falando é muito certo. E é o objetivo aqui da Aliança Vencedora, né? É estar todo mundo unido para a gente conseguir ter os melhores resultados. Tem um fã seu lá, Guilherme. Eu ia até falar, cadê o Tiagão? Fala aí, Tiago. Ei, um abração para você, viu? Sou seu fã. Também sou seu fã, né? Alunos vencedores, a gente sempre vira fã depois, porque não tem o que eu conquistei, eu não tinha conquistado ainda. E eu vou fazer um tour, viu? Pelo Brasil. Se tudo der certo, Tiago, a gente se vê na vida real, viu? Vai, Gisele, quer continuar? Então, é isso, né? Eu falo assim que esse método é um divisor de águas, ele atinge em todas as esferas, sabe? Então, assim, claro que eu não sei como que tá os pais, mas eu que sou eu até hoje, a minha motivação, empolgação, facerice, alegria no rosto, você vibrar, continuar aceso dentro de E nem tem tempo, né? Isso é no tempo livre, né? Imagina se tivesse tempo. Meu Deus, eu acabei de chegar, tipo assim, chegaram uns 5 minutinhos antes da reunião, tal, e aí eu falei assim, gente, e aí? Deu uma conversada, eu falei, Guilherme, e aí, a água, tal, não sei o quê, e vamos, Isaac, arruma lá o note para mamãe, tal, ele me ajuda, gente. Não é, sabe, não é vender produto, não é real mesmo. Eu falo assim, sabe, igualzinho, tava conversando hoje com a Cris. Você vai no médico, se você tá com dor de cabeça, o médico te passa a receita para você, mas quem cabe a tomar é eu. E aí, o que eu quero? Eu quero sarar ou quero continuar com a dor de cabeça? Então, assim, mamães, até eu me identifiquei com uma mãe que eu vi, parecia que ela tava passando roupa. Vocês vão me ver. Quando eu tô de câmera desligada, é porque eu tô fazendo alguma coisa. Mas a gente tem que ser a gente mesmo, sabe? Eu sou dona de casa, lavo, passo, cozinho. Sabe, Ora, eu sou dona, a Elbi tava uma... no meio da academia, uma avó no meio da academia ligou a câmera e deu um show aqui para todo mundo, a gente que tá sedentário. Eu vou fazer minha Elbi vencedora. Ensinar pra gente aqui como é que entra pra academia.
Verdade, vocês não sabem, eu comecei a pular corda hoje, ó. 5 minutos já fiquei. Comecei a pular corda. Mas Maravilha. é isso, gente. Mais alguém, gente, quer falar? Ah, Gisele, muito obrigado, viu? Realmente é muito bom e a gente percebe. A gente que conhece as histórias, né, de quem já criou autonomia no filho, que já está tudo encaminhado, é muito legal, porque assim, você acha que com a Gisele, ela só fez uma adaptação, né, para ter o resultado. Gente, ela tirou foi o celular 3 meses do Isaac. Então, assim, é muita diferença, sabe, assim, do antes e do depois. Por isso que a gente fala, adquira a metodologia, vai lá na primeira semana e começa na motivação. Por exemplo, a Adriana, cadê a Adriana? A Adriana faltou, vou puxar a orelha dela. Ah, tá ali a Eu tô Adriana, aqui. tá ali, é porque agora tem mais gente, né? Aí fica mais visível, agora eu tô vendo. Pronto, a Adriana, gente, ela tem uma história que é a Maria, conta aí, Adriana, né? De 8 anos, e ela focou mais no Cornell. E aí ela nem aplicou as outras etapas do método, mas como é uma etapa do começo, que é uma etapa base, ela vai modificar e melhorar todas as próximas etapas. E acaba que mesmo sem focar nas outras e estava demorando na primeira, já viu um resultado muito melhor, mesmo sem ir para as próximas etapas. Não é assim, Adriana, mais ou menos? É isso que aconteceu. Hoje ela teve um teste online, né? Que você tem que responder na hora. Gente, de 15 questões, ela só errou uma. E ela não teve, assim, dificuldade de pensar nas respostas. Eu estava do lado dela, eu percebi, assim, a rapidez. Não, é essa. E ela respondia com certeza. Aquela realmente é porque ela não tinha fixado, que é a única que ela errou. Das 15 perguntas, errou apenas uma. E ontem ela estava Maravilhosa. desesperada? Nada. Ontem ela estava jogando Roblox. Gente, Não aí tava. vocês me perguntam, Guilherme, como é que motiva o filho? Olha como é que motiva. Você quer uma motivação melhor que essa? Tem motivação, Guilherme, gente. A motivação, ela está no próprio estudar. Não tem muito como motivar. E não é tipo assim, se você não estudar, você vai jogar Roblox. Não, ela estuda porque é obrigação, joga Roblox porque quer se divertir. Ela vive. é isso. A Maria vive. O Isaac vive. As pessoas vivem, gente. Não tem condição, não. Elas vivem, elas fazem as obrigações e fazem o resto. Hoje Né? eu conversei com ela a respeito dos direitos e deveres. Eu achei Ah, interessante, conta. foi a fala, eu até gravei, foi a fala dela, assim, quais são os seus direitos? É na hora, o meu dever é só estudar. Aí eu aproveitei o gancho, mas como que você quer estudar? Como o tio Guilherme ensinou, rápido, Oh. eu quero brincar. Aí, Beleza, olha aqui, ó, Adriana, é porque você já faz parte do método, aí você tem uns hacks, né? Vocês têm uns códigos de já conhecerem a gente. Mas para quem não conhece o método, vai estranhar isso, né? Porque muitas vezes lá no Direitos e Deveres a proposta é: e se meu filho disser que não quer estudar? Então, Direitos e Deveres, só para todo mundo saber, é para os alunos que não entenderam ainda o que é essa obrigação. E se ela der a resposta, tipo essa, minha obrigação é só estudar, você tem que falar: não. A sua obrigação enquanto indivíduo no mundo não é só estudar. Se você usa sua roupa, então você deveria guardar a sua roupa. Se alguém cozinha para você, você deveria lavar o prato também. Se você está lá no seu quarto, você deveria organizar também. Então você tem vários deveres. Então, assim, o seu único dever não é só estudar, o seu único dever é fazer tudo isso. Mas nós somos os seus pais, eu sou a sua mãe, e aí a gente vai lhe entregar um amor incondicional, que é fazer isso por você. E aí o filho percebe o estudo como um alívio. Esse é o objetivo. Então, no caso da Adriana, ela sem fazer, não, né, não interfere em nada, porque a Maria já está muito boa. Mas para os demais que estão aqui, saber mesmo da proposta que a gente passou na segunda-feira, esse é o objetivo, né? Você colocar vários deveres para o filho e falar assim, olha, mas a gente vai fazer vários deles por você, para poder aliviar para eles e ele perceber que o estudo é uma obrigação. Tá bom, Adriana? ok. Pessoal, é o seguinte, a Cristina, deixa eu ver aqui, a Silvia tá aqui, cadê a Silvia? Silvia tá aqui? Silvia? Silvia não, tá aqui. Acho que ela só aparece amanhã, né? A Silvia só... pessoal, é o seguinte, amanhã, quinta-feira, vocês não estão acostumados, mas eu vou falar lá no grupo, quinta-feira, a gente sempre se reúne 8 horas da manhã, tá? É o segundo dia da Aliança Vencedora Oficial, é quarta-feira de noite e quinta-feira de manhã.
Segunda e sexta é um bônus que a gente está fazendo só enquanto a gente pega todo mundo, né? Ali as 100 vagas, mas depois a gente vai deletar e vai continuar com 2 vezes por semana. Provavelmente vão ser 2 vezes de noite, não vai ter pela manhã. Por quê? Porque vai ter uma vez que vai ser com os pais, que é a mentalidade vencedora, e vai ter outra vez que é o filho, que é o complemento das atividades. Então, como normalmente vocês estão à noite, a gente vai escolher um dia de noite, ou então um fim de semana, alguma coisa, para que todo mundo consiga fazer, tá? Então é isso. Mas muito bom, Adriana. Muito bom. É porque, assim, quando o filho já tá autônomo, é bom demais. Não tem segredo. Fernanda, você que levantou a mão, quer falar alguma coisa? Depois eu vou falar ali com a Shirley, que mandou um Eu texto. quero sim. Vai lá, Fernanda, faz teu nome. Eu assim, tenho lutado para participar dos encontros, mas os meus horários não combinam muito bem. Para você ter uma ideia, eu acabei de chegar correndo para ver se eu conseguia ver alguma coisa agora e acabei de ligar e eu adoro tudo que eu vejo que vocês falam. Eu tenho 3 filhos em idades assim, 12, 10 e 6 anos. Eu achei espetacular a questão dos deveres Dos direitos e deveres. Eu nunca pensei nisso. Nunca tinha pensado nisso. Segunda-feira você estava aqui? Não estava, infelizmente. Ah, mas assistiu a gravação? Eu assisti a gravação. Inclusive, eu estava indicando você para um monte de gente que eu conheço. Falei, gente, é espetacular, é maravilhoso, vocês têm que participar. Vocês que têm mais tempo, né? Participem. Para quem tem menos tempo, participa mais ainda, né? Um monte de coisa. É uma loucura. Às vezes eu escuto os áudios, as gravações de madrugada, quando eu tenho tempo. Mas a minha dúvida é a seguinte: eu tenho essas 3 crianças. A minha mais velha, ela anda sozinha. Eu chego, ela já está com tudo pronto, ela tem dever pronto, ela é super responsável. E os meus 2 menores, eles nada. Eu faço a dinâmica com os 2 juntos ou eu faço individual? Essa é a minha dúvida. A ideia é fazer individual. A melhor possibilidade, porque nem sempre um vai concordar com o outro e pode entrar na discussão e acaba que numa vez. Só uma dica para você. O de 6 anos, ele é muito novo. Muitas vezes é melhor você conhecer o método e você, na psicologia a gente chama de introjeção, né? Você introjeta o método no filho. Você diz como é que ele tem que fazer porque ele nem sabe como é o do jeito errado. Então, enquanto o outro ele tá se dispersando, vai no banheiro, levanta, bebe água, tem prova, as provas não são muito boas e desespero e várias coisas, o mais novo pode até que ele seja desatento por conta da idade e outras coisas. Mas quando você pega uma ferramenta do método e você aplica essa ferramenta, eles muitas vezes aprendem mais com o hábito. Então, quem vai entrar no método oficial, a gente sempre fala isso com relação às idades. Os mais novos, eles não têm muita motivação, eles não entendem muita motivação e o que é obrigação. A obrigação ainda é bem mais abstrato para ele do que para o de 10 anos. Então, a ideia, com o mais novo, você pode até falar, né? Mas não vá com tanta sede ao pote, porque a gente pretende ver assim, olha, pega o acelerômetro, pega uma ferramentazinha que no acompanhamento personalizado é o primeiro que a gente passa, pega o acelerômetro e pede para ele ir anotando, ou você mesmo pode ajudá-lo a marcar o tanto de tempo que ele passou vendo aquela tarefa de casa. Então, meu filho, hoje você fez a sua tarefinha em 35 minutos. Aí, no próximo dia, você vai falar assim, olha, a gente passou 35 minutos. Vamos ver quanto tempo você vai passar hoje? Ah, passou 50 minutos. Sem falar nada, só de leve mesmo. Depois de tanto tempo. Aí, ele vai perceber que você vai colocar lá um dia que ele passou 20 minutos. O que foi que você fez? Né? Então, quando é mais novo, exige mais dos pais realmente. E melhor do que lista de direitos e deveres, né? Ou então motivar o filho, você vai encurtar seu tempo e tal, é melhor fazer com eles. Né? Meu filho, vamos organizar aqui de um momento opa, vamos fazer isso, vai começar por qual? Então, assim, usar um método nessa linguagem com o filho, partindo lá do começo para quem for entrar, fica muito melhor. Né? Você já vai fazendo do tal qual está. Com o mais velho, não, né? No caso do de 10. Você realmente senta, direitos, deveres, obrigação, tal. Então, assim, é ótimo, tá? Nessa forma. Obrigada.
E aí... Isso. Agora você falou sobre essa... Não, pode dizer. Não, você falou sobre esse acelerômetro. Eu tenho isso nas suas gravações. Você comprou o curso? Eu pego esse material. Já adquiriu o curso? Não, eu não, nem sei. Eu sei que eu tô aqui. Gente, para todo mundo. Eu sou tão... Tá, para todo mundo. Sei. A gente tem 3 possibilidades de aplicação do método. A primeira é aqui na Aliança Vencedora, quando você recebe todas as semanas e você, mãe e pai, aplica, que é para quem tem mais tempo e para quem quer o network e tal. Não só para quem tem tempo, né? Ou não só para quem não tem tempo. Se você também não tem tempo, ou então tiver tempo, você pode tá como a maioria dos pais, na verdade, né? Quem tá na aliança, que já é do método, tá na aliança, não é porque é por conta da aplicação do método. Porque o modo mais viável de você aplicar o método é pelas outras 2 possibilidades. A primeira é por meio de um curso online, que nesse curso online você já recebe todas as aulas dos filhos, então tá gravado e você mostra para o seu filho. E além disso, você tem o seu curso que é para verificar como que o filho tá estudando as aulas dele. Então, olha aqui para mim, na Aliança Vencedora, eu acho que tenho que gravar isso, né? Porque para não ficar repetindo, né, gente? Mas eu vou fazer isso aqui pela última vez, a partir da próxima eu já vou gravar para não ficar repetindo. Mas para quem está aqui pela primeira vez. Então, no curso online, você recebe a aula gravada para o filho e recebe as suas aulas gravadas também. Então, já fica muito mais fácil para passar lá o filho todas as aulas e você vai acompanhando. E tem um acompanhamento personalizado, onde a gente mesmo acompanha o seu filho, a gente mesmo cobra para ele todos os dias o que é que ele tem que fazer durante 2 meses. Que aí é o bem mais ideal para quem não tem tempo e quiser que a gente mesmo aplique, tá? Para quem quiser um desses 2, gente, fala comigo lá no privado, a gente vai liberar lá para vocês conversarem, fala com a gente lá na aliança que a gente explica para vocês como que é, tem um videozinho que a gente gravou já para o acompanhamento que a gente passa para vocês, tá? Ok, obrigada. Viu, e aí as ferramentas você encontra lá, todas elas. A escola em que o Arthur estudava, mas muito obrigado, viu, Fernanda? Qualquer coisa é só falar com a gente no privado que a gente tá aqui. Kátia também levantou a mão, não foi, Kátia? Faz aí o teu nome, antes de eu ler aqui. Não, a minha dúvida, na verdade, não é muito dúvida, eu queria saber, pedir para você repetir um pouco a deixa do cronograma, porque tinha tempo livre e deixa. Aí eu perdi em algum momento o que era deixa. Tá, gente. É porque eu não expliquei direito hoje. A deixa é o conteúdo principal do nosso próximo encontro, que são os componentes do hábito. Então, deixa e recompensa é para o próximo encontro, por isso que eu não aprofundei. Então tudo bem. Não, mas já para colocar aqui, brevemente, a deixa é o que antecede o hábito. Todos os hábitos, segundo Charles Duhigg, que é o livro mais famoso, o pessoal mais famoso de hábito, exige uma deixa. O que é a deixa? É aquilo que entra no teu cérebro que vai lembrar que você tem alguma coisa para fazer. Por exemplo, um gatilho. Então, o gatilho numa arma, o que é? Você precisa atirar, você precisa, né, puxar o gatilho para que a bala saia. Enquanto o gatilho não for puxado, a bala não sai. Então, para todos os hábitos, esse gatilho precisa ser puxado. Ou seja, quando a gente vai comer, existem os gatilhos. Pode ser a hora, pode ser a fome, pode ser o almoço ter ficado pronto. Quando a gente vai amarrar um cadarço, o sapato tem que estar no pé e tem que estar desamarrado. Quando vai passar shampoo, tem que estar tomando banho. Quando vai escovar os dentes, tem que estar com a boca, sentindo que a boca está suja, né? Então, assim, todos as deixas. Vou para o trabalho, tem um horário, né? Então, por exemplo, para o carro, né? Você, para passar a marcha, você tem a deixa de botar o pé na embreagem. Todos os hábitos têm que ter uma deixa. Eu fiz um experimento muito tempo atrás, uns 4 anos atrás, com o meu pai, na hora que ele estava colocando azeite de oliva no prato, quando eu estava estudando sobre o hábito da deixa, né? E aí ele colocava sempre. Aí tal dia eu resolvi tirar o azeite, para ver se ele lembrava quando ele não via o azeite. Aí durante alguns dias ele não colocou o azeite. Ou seja, a deixa para ele colocar o azeite é ele ver o azeite. Mas aí para o peixe ou para outras coisas já é mais a cara do azeite. Então, quando tem um peixe ou alguma outra coisa, faz mais sentido colocar o azeite. Já quer o azeite, tá entendendo? Então, assim, a deixa, ela precisa acontecer. Se você tira a deixa, o hábito não acontece. Se tem hábito, então tem deixa. É o gatilho, é tipo assim, alguma coisa tem que acontecer para que você vá lá. Normalmente são inconscientes, né? Então, tipo assim, sem consciência eu vou lá e vou escovar meus dentes. Eu não calculo, eu tô escovando meus dentes porque eu senti que a minha boca tá suja. Não.
você só vai, né? E aí, pode dizer. Não, e a outra coisa é sobre o Pomodoro, é que eu ainda não peguei, né, as Ainda não aulas. chegou. E aí o Pomodoro, se o acelerômetro faz parte do Pomodoro. Não, eu não vou nem entrar aí não, porque é bem específico. Tá, não, só para... Na aula daqui da Aliança Vencedora, foi uma das dúvidas dos pais e eu resolvi aprofundar mais do que o curso. A gente fez uma aula, teve um desafio que foi só unir os dois, Pomodoro com acelerômetro. Foi maravilhoso esse dia, entendeu? Tá. Então, assim, os dois, eles são usados juntos. Você liga o Pomodoro e o tempo começa. Aí você coloca... Não, na verdade é ao contrário. Você pega o acelerômetro e coloca a hora que você começou. Aí você deixa do lado. Aí você liga o Pomodoro. Aí o Pomodoro fica rodando. Na hora que você acabar, você olha pro relógio e coloca no acelerômetro. E aí depois o Pomodoro continua normal. Então, tipo assim, os dois eles acontecem simultaneamente. Mas o acelerômetro, como é com menos matéria, normalmente você faz só na primeira matéria e não faz nas outras. Então fica super viável fazer isso, entendeu? Agora vem uma surpresa para todo mundo. Para quem entrar hoje, gente, vocês vão receber, o William está já avançando no nosso aplicativo. E o aplicativo da RideStar vai ser exatamente a dúvida da Kátia. O nosso aplicativo é Pomodoro junto com o acelerômetro no celular do seu filho. Ele vai estar lá, dar o play no Pomodoro e já vai marcar a hora que ele começou o acelerômetro. Então, tipo assim, vamos supor que ele tem matemática, português e história para estudar. Aí ele vai começar assim, eu vou começar por matemática, que é a que eu menos gosto. Gente, imagina isso na mão do teu filho. Quando ele der o play no Pomodoro, o tempo tá contando matemática. Ou seja, ele vai fazer acelerômetro em todas as matérias simultaneamente, porque ele não usa acelerômetro, basicamente. Ele vai usar só o Pomodoro, e quando ele acabar a tarefa, ele vai colocar assim, vou começar a geografia agora. Ou seja, matemática acaba e vai ser arquivado e vai passar para outra. E o Pomodoro vai rodar. E aí, quando der o tempo do Pomodoro, os 25 minutos, vai estar lá. Foi 15 minutos para matemática e foi 10 para geografia, por exemplo, entendeu? E aí, quando ele acabar a pausa, que ele voltar, já vai estar na geografia de novo, já vai contabilizar com geografia. E aí, quando a gente estiver crescendo, né, depois que tiver os 100, a gente vai poder chegar no assunto, no nosso aplicativo, que eu nem vou perder tempo, porque é muito difícil fazer manualmente, mas vai ser o que nós chamamos de PPH. Gente, o PPH é novidade para todo mundo, né? Para quem já sabe o método todo, para quem já fez todas as aulas do curso, assim, o que é PPH? Gente, é o pontos por hora. A gente vai pegar a nota do seu filho em história, por exemplo, e a gente vai calcular, o aplicativo vai calcular quantas horas ele precisou estudar para ganhar um ponto na nota dele. Então, se ele, por exemplo, tem uma nota 8 e ele estudou 4 horas para tirar aquele 8, ele tem 2 no PPH dele. A cada 1 hora estudada, ele ganhou 2 pontos. Entendeu? Então, a gente vai começar a fazer um cálculo de quanto tempo o seu filho precisou estudar para tirar aquela nota. E os alunos que estão começando, eles vão ter o PPH muito baixo. Ou seja, eu tirei 0,5 no PPH. Ou seja, para eu tirar o meu 8, eu precisei estudar 16 horas. Enquanto o outro colega, para tirar o mesmo 8, precisou estudar 4 horas. Só que quando recebe as provas, os bonitões recebem lá 8 para todo mundo. Só que o aluno vencedor foi muito melhor. Né? O PPH dele foi muito melhor do que o outro. Então, quando você adquire a metodologia, seja no individual, seja no curso online, ou então entrando agora para a Aliança Vencedora hoje, teve gente que falou, eu quero, né? Se você quiser, eu vou colocar aqui para você fazer sua inscrição. Vou colocar aqui, vou colocar lá no grupo. Mas quando você investe no método, você não investe só no que já existe. Você investe no futuro do método. Então, é muito legal vocês estarem participando disso, porque é a primeira vez que eu estou conversando com vocês sobre isso. O que vocês acharam do PPH? Gostaram da ideia? E isso o filho não tem que fazer nada, né? O filho só estuda. A única coisa que precisa colocar é a nota, né? Porque aí, quando colocar a nota lá, a gente aí faz o cálculo, né? Para saber quanto que é.
Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu ler aqui o que foi que disseram. A escola do Arthur estudava, acabou fechando, mas fez parceria com o Colégio Objetivo. Ele entrou na escola uma semana antes das provas. A única disciplina que ele não foi muito bem foi matemática. Isso porque ele tem confiança demais. Mas agora ele desacelerou um pouco e está recomeçando o método aos poucos. Tudo show, Shirley. Lembra das aulas, tá? Não sei qual foi a sua turma direito, mas a gente fez uma atualização recentemente, então tenta dar uma olhada lá no seu curso, porque tem as aulas dos filhos já. Então é isto. E vamos indo, né, gente? Só para quem quiser fazer a inscrição aqui agora, que eu vi que falaram ali, eu quero, e tem uma me chamando também para acompanhamento individual, mas eu vou colocar aqui para quem quiser entrar na aliança. A gente sempre indica a aliança, né? Ela é sempre muito boa, e a gente se vê na sexta-feira, tá? Alguém mais? Oi. Oi, saudade de vocês. Eu não consegui participar de segunda, mas eu já vi o vídeo lá. Eu queria participar dos grupos. Qual grupos? Do grupo das mães lá, dos líderes lá, que combinou na segunda. Ah, tá ok, tá ok. Eu vou lhe passar para algum dos grupos. Alguém assistiu Direitos e Deveres e quer participar de algum grupo, gente? Ó, vou colocar aqui no chat para quem quiser fazer a inscrição, viu? Acho que umas 2 pessoas disseram que queria fazer a inscrição. Você pode clicar aí no cartão, fazer essa inscrição agora ou pelo boleto, tá? Ana Célia e Paula, né? Mais alguém, gente? Eu vou colocar vocês em algum grupo, tá? Amanhã é o dia oficial de eu conversar com todo mundo, com os líderes principalmente, para entender como é que tá os grupos. Se qualquer coisa, eu vou lá no grupo para dar uma olhada para saber como é que tá. Eu sei que a Adriana falou que tá excelente, não foi? Adriana, conta aí como é que foi. Bom, o G3, né? Nós nos apresentamos, cada uma colocou as idades dos filhos, e hoje a gente começou a falar do desafio da semana, que seria os direitos e deveres. E cada mãe foi dando seu depoimento, as suas dificuldades, mas todo mundo está conseguindo. E o que eu coloquei com a minha experiência com Maria é que cada um ao seu tempo, porque cada criança tem seu tempo. Então, bom, elas poderiam até não ter uma resposta satisfatória, mas todo mundo conseguiu, pelo menos, iniciar o papo com os filhos. Mas foi muito legal. Aí a gente montou um grupinho nosso e a gente está fazendo nossas trocas lá. Show. Isso é muito legal, né? Porque, querendo ou não, a gente está validando. Então, assim, essa ideia do grupo é uma ideia nova, né? Para quem disse que falou deixa eu ver aqui quem foi. Que falou com o líder, não foi a Amanda, e não teve resposta, fala comigo que eu falo com o líder, tá? Que a gente já agiliza isso aí também. Eu vou parar aqui a gravação. Mas muito legal. Então, assim, para vocês que